Todas as vezes que a gente teve um avanço, esse avanço foi embarreirado e impedido de ser aprovado pelo senador Girão. E todas as vezes que a gente teve um avanço no Senado, o senador Alcolumbre, mesmo não sendo um cara que fica discursando a favor de arma, que não se apresenta como alguém de direita, o senador Alcolumbre saiu do caminho dele para passar esses projetos à frente. Há uma diferença muito grande entre o discurso e a ação. No discurso, o senador Eduardo Girão é de direita. Na prática, ele é o maior desarmamentista desse país. Ele sozinho bloqueou pelo menos 3 iniciativas de limitação do desarmamento no país. E o senador Alcolumbre, por outro lado, como presidente da CCJ, essas 3 iniciativas foi ele que fez passar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é César Mello, eu sou jurista, especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que a direita está ferrada. Porque a direita está ferrada nesse país. Nós tivemos aí, essa semana, a eleição dos presidentes das casas, né, da Câmara e do Senado. E, a partir dessa eleição, eu resolvi fazer uma enquete no X. E essa enquete aí me deixou absurdamente desesperado com a nossa direita no Brasil, né? E as consequências da falta de clareza sobre o que é direita por parte da nossa população. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Uma pequena observação. Eu sei que tem gente nova chegando no canal, né? Então o pessoal pergunta, César, o que é a vinheta? O que é a vinheta? Tem um vídeo explicando a vinheta aqui no canal, então depois você procura lá, explicação da vinheta, né? Aí tem a explicação certinha dos personagens da vinheta, o que são, por que são e por que estão lá. Então, dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a eleição da presidência da Câmara e do Senado, né? E explicar por que na prática essa eleição tem extrema importância, apesar de, em teoria, não fazer diferença nenhuma, né? Eu tenho um vídeo específico sobre isso aqui no canal, mas eu vou explicar rapidamente qual é a questão. Na teoria, se você lê o regimento das casas, tanto da Câmara quanto do Senado, você vai ver que, em tese, a eleição da presidência da casa não faria diferença nenhuma. Por quê? Porque ambos os regimentos, tanto da Câmara quanto do Senado, em tese dizem que as leis têm que ser colocadas em votação na ordem que elas chegam à mesa da Câmara e do Senado das comissões. Então, em tese, o projeto passou por todas as comissões e está pronto para votação, ele tem que entrar na ordem do dia. E se ele não for votado na ordem do dia desse dia, ele vai para a ordem do dia seguinte e assim por consequência, né? É isso que está escrito lá nos regimentos internos, certo? Só que na prática, sabe Deus por quê? Até hoje não entendi, né? Na prática, o que acontece é que o presidente da Câmara e do Senado podem colocar ou não em votação um projeto, certo? Se o presidente da casa não quiser, o projeto não entra em votação. Significa que ele pode vetar um projeto, né? Não é um veto próprio, mas é um veto impróprio, né? Então você imagine que um projeto lá passou por todas as comissões, está pronto para votação no plenário. Tem amplo apoio para passar. Se botar em votação, passa. Se o presidente da Câmara não colocar em votação, esse projeto não passa, certo? E ele fica lá pendente ad eterno, né? A mesma coisa acontece no Senado, né? E por que o presidente, em tese, não teria esse poder? Porque quem escreve o regimento é a maioria dos deputados da casa. Em tese, se tem quórum suficiente para fazer uma alteração no regimento, essa maioria pode, inclusive, alterar momentaneamente o regimento da casa e dizer que, nesse caso específico, a própria mesa vai pôr
em votação, né? Nós já tivemos casos onde o regimento interno foi ignorado, completamente ignorado, e não foram poucos os casos. Por quê? Porque havia maioria. Havia maioria suficiente, inclusive, para alterar o regimento. Então, quem pode o mais, pode o menos. Então, se aquela maioria suficiente, inclusive, para alterar o regimento da casa, aquela maioria seria suficiente, inclusive, para validar uma exceção ao regimento, certo? Então, essa história de que, mas é que o presidente da casa, né? Eu nunca engoli isso, né? Fiz um vídeo específico sobre isso, né? E não entendo até hoje porque nenhum deputado ou senador levantou essa questão específica, especialmente quando eles falam que há ampla maioria para votação, né? Mas o presidente que não deixa votar, certo? Em todo caso, na prática hoje, é isso que acontece. O presidente pode pôr ou pode não pôr em votação alguma coisa, então ele tem poder de veto sobre políticas a serem aprovadas na Câmara e no Senado, cada qual na sua casa, certo? Dito isso, né, a gente teve a votação, né, teve a eleição, ganhou o senador Alcolumbre, né, e aqui a minha questão especificamente em relação ao Senado. E daí eu fiz uma enquete no X, né, resolvi perguntar para os internautas uma pergunta específica, né, e tá aqui a minha pergunta, né, se a eleição fosse popular, em quem você votaria para presidente do Senado, sendo um segundo turno só com essas duas opções, né? E daí, para a minha absoluta tristeza, para o meu desespero, né? O senador Eduardo Girão ganhou com 75,9% dos votos e o senador Alcolumbre perdeu aqui com 24,1% dos votos, né? Lembrando que a minha plateia, por assim dizer, no X, é praticamente de 100% de pessoas de direita, certo? E por que eu vou fazer aspas, né, com veemência nesse vídeo? Porque, meu amigo, a questão é a seguinte, para você ser de direita, você tem que entender as prioridades, certo? E qual é a prioridade da direita, né? E por direita vamos definir, né? Hoje, a direita são aqueles que querem liberdade, liberdade de expressão, liberdade de comércio, liberdade de credo. São aqueles que pretendem convencer os outros e não obrigar os outros, né? E o que é a esquerda? A esquerda é aqueles que querem um Estado enorme, se metendo em tudo, mandando na vida de todo mundo, certo? Decidindo tudo por todo mundo e topam impor isso com o uso da violência, né? Vide, por exemplo, né, a pandemia de 2020, né, onde a gente tinha, né, a esquerda batendo palma para, né, que sempre falou mal da polícia, sempre falou mal das forças de segurança pública, batendo palminha para servidor da força de segurança pública, baixando a porrada em velhinha que estava na praia sozinha, né? Porque eles queriam todo mundo em casa. Fica todo mundo em casa porque a gente precisa tirar o Bolsonaro e foi o que aconteceu, certo? Então, a esquerda é totalitária e a direita prevê a liberdade, que é que as pessoas decidam as coisas. Nós temos uma certa faixa da direita que quer ser totalitária em algumas coisas, né? Também fica batendo palminha para violência policial, né? Para bota estatal. Nós temos uma faixa da direita que é desse jeito, certo? Mas pelo menos na parte da economia, né? Na parte principalmente da liberdade de falar e convencer, a direita, a princípio, quer que as pessoas sejam convencidas a fazer, né? E alguns, né, batem palma para violência estatal, mas especificamente em relação a indivíduos que se considera violentos, né? É muito mais uma questão de frustração com a sua incapacidade de resolver esse problema, né? E grande parte porque não entenderam o básico. E o básico é o seguinte: a esquerda, para implantar os seus planos, que são, em quase a sua totalidade, totalitários e ditatoriais, ela precisa de uma população desarmada,
certo? Então, se você é de direita, o ponto base, né, o no turning point, o inegociável é o armamento civil, certo? Ah, não, mas veja bem, você não é de direita. E por que o inegociável para a direita tem que ser o armamento civil? Porque o inegociável para a esquerda é o desarmamento civil, né? Vamos pegar o governo Lula. O primeiro ato do governo Lula foi a revogação de regras colocadas pelo governo Bolsonaro e a revogação de regras que existiam no governo Dilma. Ou seja, eles apertaram absurdamente a torneira do desarmamento. Por quê? Porque o Lula percebeu que não tem tempo mais para implantar o comunismo aos pouquinhos, certo? Ele precisa implantar para já. E para já ele precisa de todo o desarmado para ontem, tá? Por que isso? Por conta de um conceito que chama custo da violência. Então, quando a esquerda dá uma ordem ditatorial, ela sabe que essa ordem, ela não convence as pessoas. As pessoas, grande parte das pessoas, não vão cumprir essa ordem só porque é lei, né? Só pelo respeito às leis que essas pessoas têm. A ordem acaba sendo tão absurda que aquela presunção de legitimidade por ser lei, ela acaba se perdendo. E as pessoas começam a questionar se aquilo realmente é legal do ponto de vista. E daí a esquerda sobra como opção impor essas regras na base da violência. A grande questão é a seguinte: se você faz uma regra que tem oposição de grande parte da população, se for uma população desarmada, basta mandar 3 guardas armados de cacetete e sentar a porrada dos dissidentes que você consegue impor aquilo. Agora, se você tem uma população armada, não são 2 ou 3 guardinhas indo lá de cacetete que vai conseguir sentar a porrada em todo mundo, porque existem pessoas que irão resistir a essas ordens. Então, ficou sendo obrigado, até por segurança dos que cumprem as ordens, que vá, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, uma equipe da SWAT. E é por isso que lá os governantes são muito frugais, especialmente nos estados mais armados, são frugais em relação às ordens idiotas que eles costumam dar. Por quê? Porque não tem equipe da SWAT para mandar na casa de todo mundo, certo? Então, se você olhar lá nos Estados Unidos, quanto mais desarmamentista é o Estado, maior a quantidade de ordens idiotas que eles impõem sobre a população. Por quê? Porque você mandar... porque o custo de você exercer a violência para impor essas regras na base da porrada é menor quanto mais desarmada a população. Tá? E por que a esquerda precisa manter esse custo muito baixo? Porque todas as ordens que eles querem dar são ordens idiotas, né, e ditatoriais. Se eles não puderem contar com um guardinha armado com um cacetete para ir lá sentar a porrada em você e te obrigar a cumprir essas ordens simplesmente não serão cumpridas por ninguém, porque o custo de cometer essa violência é mais elevado do que o governo tem como pagar, certo? Então, o ponto inicial que a direita precisa entender é o seguinte: meu amigo, a base de todos... Ah, mas eu sou contra as drogas. Ah, mas eu sou contra o gaysismo. Ah, mas eu sou contra a ideologia de gênero. Ah, mas eu estou preocupado com o aumento do gasto público. Ah, mas eu estou preocupado com a violência. Ah, mas eu estou preocupado... Sim, tudo isso depende de você estar desarmado. Tudo isso. Se você for olhar, Drex, taxação da blusinha, né, monitoramento do Pix, tudo envolve um povo manso, não um povo pacífico, um povo manso, um povo covarde, né? Qual que é a diferença específica entre você ser manso e você ser pacífico? A diferença é a seguinte: uma pessoa pacífica é uma pessoa capaz de violência extrema. Capaz de violência extrema. Ele é capaz. Se precisar, ele vai arrebentar, certo? Só que ele escolhe não fazer. Então, um homem capaz de violência que escolhe não cometer essa violência, resolver as questões por outros meios, esse é um homem pacífico,
né? Um povo pacífico. Agora, um povo que é incapaz de violência porque foi desarmado, ele não é pacífico, ele é inofensivo. E o totalitário, ele não quer lidar com o pacífico, ele quer lidar com o inofensivo. A base da direita é o armamento civil. Um povo pacífico, um povo que possui armas, é capaz de violência se for necessário, mas opta por não utilizá-la, certo? A esquerda, por sua vez, precisa de um povo inofensivo, incapaz de violência, para que eles possam manter o custo da violência que eles querem cometer usando o Estado baixo, para que eles consigam impor a sua violência. E aí que entra a minha decepção com a enquete. Por quê? Porque o Eduardo Girão é o senador mais desarmamentista desse país. E por que ele é o mais desarmamentista? Não, mas tem petista que é mais desarmamentista. Não, não é. Não, não é. O mais desarmamentista é o Eduardo Girão. Por quê? Porque o petista, se você pergunta para ele, você é a favor do armamento civil? Ele fala, não, o cidadão não tem que ter arma. Arma é coisa de polícia ou de bandido, certo? Aí você pergunta para um cara do PSOL, ele fala, não tem que ter arma, não tem que ter arma. Você pergunta para o Girão, ele fala, não, eu sou a favor, mas de modo razoável, né? Então, ele finge que é a favor. Assim como são todos os outros discursos do Girão que parece que são de direita. O Eduardo Girão, por exemplo, é o único senador que critica abertamente o STF. O único senador que critica abertamente o STF e ainda pode falar e não sofreu nenhuma consequência por isso. Vocês acham que isso é coincidência? Né? Vocês acham que isso é coincidência? Todo mundo que critica o STF se ferra. O Girão não. O Girão, ele tem permissão para falar mal do STF. E por que ele tem permissão para falar mal do STF? Porque ele é um esquerdista disfarçado, né? Ele é a direita permitida, a direita que a esquerda quer que os trouxas apoiem, certo? Por quê? Porque a esquerda sabe muito bem que ele não é de direita. E como é que ela sabe muito bem que ele não é de direita? Porque ele pode falar o que ele quiser, mas na hora de agir, o Eduardo Girão é o maior desarmamentista desse país, tá? Eu não sei se vocês sabem, se você é novo aqui no canal, mas eu tô desde antes de 2018 assessorando políticos, deputados e senadores na redação, né? E no andamento de projetos de lei com vistas a diminuir ou revogar o Estatuto do Desarmamento. Eu fui acusado pela mídia tradicional, né? Olha que absurdo! O doutor César da internet, ele escreve as emendas que os parlamentares apresentam. Olha que absurdo, né? O jornalista ligou para mim, o senhor escreve as emendas? Eu fiquei sabendo que o senhor escreve as emendas. Eu falei, sim, escrevo, né? Mas como assim você escreve? O senador apresenta a emenda que você escreveu? Sim. O senador, ele concorda comigo no campo das ideias, mas ele não tem conhecimento técnico para fazer a alteração da legislação. Então, o senador fala assim, ó, eu queria resolver esse problema em relação ao armamento, né? Eu pego e falo, olha, senador, isso daí tinha que mudar isso, aquilo, aquilo outro. Ele fala, você pode escrever a emenda para mim? Posso. Escrevo a emenda e mando para ele, né? E ele apresenta, né? Não tem problema nenhum, eu não estou usurpando a atividade legislativa, né? Você também, se você quiser, escreve uma emenda e manda lá, né? A diferença é que os deputados e senadores me ouviam, né? E pegavam a minha emenda, olhavam e falavam, olha, isso aqui tá bom, e apresentavam, certo? E todas as vezes que a gente teve um avanço, esse avanço foi embarreirado e impedido de ser aprovado pelo senador Girão, certo? E todas as vezes que a gente teve um avanço no Senado, o senador Alcolumbre, mesmo não sendo um cara que fica discursando a favor de arma, que não se apresenta como alguém de direita, o senador Alcolumbre saiu do caminho dele para passar esses projetos à frente. Certo? Então, há uma diferença muito grande entre o discurso e a ação. No discurso, o senador Eduardo Girão é de direita.
Na prática, ele é o maior desarmamentista desse país. Ele sozinho bloqueou pelo menos 3 iniciativas de limitação do desarmamento no país. E o senador Alcolumbre, por outro lado, como presidente da CCJ, essas 3 iniciativas foi ele que fez passar. Inclusive, quem acompanha aqui o canal e vê quando eu faço transmissão sobre essas votações, viu algumas situações onde o senador Alcolumbre peitou pelo regimento, não era bem assim, ele peitou, ele falou, eu sou o presidente da CCJ, passou, tá aprovado, tchau e benção, né? E os deputados da esquerda ficaram tudo, o Alcolumbre tratou a gente mal, né? Não sei o quê, né? Então, gente, o que tem que levar em consideração é o que a pessoa faz. E se o cara é desarmamentista, ele é de esquerda, porque ele coloca o tapete, ele coloca a base, ele coloca a fundação para todas as outras propostas de esquerda vigorarem, irem à frente, gerarem efeitos, certo? Então, se o cara é desarmamentista, ele não é de direita. Ele não é de direita por quê? Porque ele defende a pauta número 1 da esquerda, a base, né? O pré-requisito para todas as outras provas, certo? E eu já faço uma pré-contestação aqui, porque o senador Girão conta uma historinha para explicar por que ele é desarmamentista, mesmo sendo de direita, né? O desarmamentista de direita, né? A historinha que o senador conta é que um parente dele morava nos Estados Unidos, né? Estudava nos Estados Unidos e teve lá um ataque à escola. Graças a Deus, até onde se sabe, o parente dele não sofreu nada, não teve problema nenhum, né? Mas aconteceu na escola que o parente dele frequentava, né? E daí, por conta disso, ele é contra o armamento civil, porque ele se preocupa com isso, ele teve um evento traumático, certo? Né? O que eu contesto é que isso daí é historinha para boi dormir, isso daí é uma forma dele justificar ele ser de esquerda e defender a esquerda no que importa, certo? De forma mentirosa. E por que é mentirosa? Porque se fosse verdade, ele tinha pego todos os parentes dele que moram nos Estados Unidos e tinha mandado para o Brasil, onde tem desarmamento, onde a legislação é do jeito que ele quer. Todo mundo desarmado na lei, ninguém pode ter arma, ninguém pode andar na rua armado, ninguém pode... Ele mandou os familiares para o Brasil? Não, ele manteve lá nos Estados Unidos, onde tem um monte de maluco armado, certo? Então, isso daí é historinha para boi dormir. E enquanto a direita estiver aceitando apoiar desarmamentistas, né, eu não vejo muito futuro. Não vejo muito futuro porque não entenderam a base do jogo político. Né? Não entenderam as prioridades. Se a prioridade para a esquerda é o desarmamento, a prioridade para a direita deve ser o armamento. E aqui eu deixo claro para o senador Eduardo Girão, se ele ficar chateado comigo. Senador, tá? Eu passo a acreditar em você, faço até um vídeo pedindo desculpa se o senhor largar a mão de ser desarmamentista, tá? E ser desarmamentista não eu apoio ou a posse, mas não. É porte de arma, é as pessoas andando com a arma aonde interessa, quando elas estão saindo de casa, quando elas estão chegando em casa, com critérios estritamente objetivos, como é CNH, certo? O cara passou no teste psicológico, o cara passou no teste de tiro, o cara não tem anotações criminais, ele compra a arma e ele pode andar com essa arma na cintura, tá? Porque as pessoas são abordadas pelos criminosos quando eles estão chegando em casa, quando eles estão saindo de casa. Por quê? Porque é esse momento que o criminoso sabe que o Estado, que o senador Girão garantiu que essa pessoa está desarmada. E daí, se ele pegar um pedaço de pau que ele arrancou de uma árvore na frente da casa da pessoa, ele rende a pessoa, né? Ele rende a pessoa. É o que basta para ele conseguir ter violência suficiente. O custo da violência do assalto a uma casa no Brasil é você erguer o braço e arrancar um galho de árvore, né? Para fazer um cajado com um galho de árvore. Esse é o custo da violência no Brasil e é por isso que tem tanta violência no Brasil. Que o custo é zero, basicamente zero, certo? A única coisa que precisa no Brasil para cometer violência é querer cometer violência. Então, dentro dessa ótica, tá?
Se o senador Girão mudar de ideia e passar a defender o porte de arma, e não é defender de discurso, né? Vamos botar para votar o PDL, o PL 3723, que resolve os nossos problemas. Vamos lá, senador, bota para votar esse PL. Não vai botar porque é desarmamentista. E é desarmamentista porque é de esquerda e defende a base da esquerda, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso, né? Espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, manda esse vídeo para pelo menos um amigo seu que não viu essa ótica, não entendeu isso, né? Que acredita que só porque fala mal da STF e defende a Lava Jato, o cara é de direita, né? Mande para esse amigo para que ele entenda o básico do básico. O que é prioridade para a esquerda tem que ser de igual maneira, de forma igual e oposta, prioridade da direita. E o senador Girão não é de direita porque ele é desarmamentista, certo? Lembrando sempre a vocês que todo político desarmamentista é um proto-ditador ou já é um ditador. Por quê? Porque o político te quer desarmado porque ele pretende fazer com você e com a sua família coisas tão terríveis, mas tão terríveis que justificaria você dar um tiro nele. Essa é a única explicação para um político querer você desarmado, né? Lembrando sempre que ser armamentista não é gostar de arma, ter arma e mostrar que eu tenho arma. Ser armamentista é querer que o outro esteja armado. Isso te faz um armamentista de verdade. E por isso, ninguém me convence que ele não pretenda fazer comigo ou com você ou com as nossas famílias algo tão terrível, mas tão terrível que justificaria a gente reagir utilizando uma arma de fogo. Nesse vídeo ficamos por aqui e até o próximo.